Maravilha. Começando aqui, eu queria muito... A gente está... Bom, agora o painel é Tecnologia na Educação. A gente teve ontem, né, uma conversa muito importante sobre gestão e a Priscila sempre me inspira a gente conseguir amarrar as coisas, né? Então, hoje eu vim até com uma fenda aqui na minha saia para a gente conseguir juntar o sexy e o saneamento básico, né? Eu acho que a gente não consegue... Gente, assim, sem tecnologia, sem gestão, investimento e tecnologia educacional, eu acho que não tem... A gente não consegue superar. A Priscila também trouxe ontem um ponto muito importante, que é, né, como aumentar o potencial de resultado com o uso de tecnologia. A gente não vai conseguir mudar a educação no Brasil se não tiver esse investimento, se não tiver esse foco, né? E eu queria perguntar para vocês se vocês já ouviram já tiveram alguma experiência de uma rede de educação em que chega uma solução tecnológica, o secretário faz uma contratação e depois ele é procurado pelo Ministério Público por subutilização. Levanta a mão quem já viu isso. Né? Levanta a mão quem já viu uma rede que não tem professor alocado em sala de aula em março. Levanta a mão quem já viu uma secretaria de escola cheia de problemas, cheia de trabalho, porque chega uma solução educacional e pede para cadastrar os alunos num computador para que essa tecnologia educacional possa usar. Levanta a mão quem já viu isso. Né? Então, eu acho, gente, aí usando o que o Ig falou, a gente tem que ter coragem. A gente vai precisar ter coragem para falar de coisas muito importantes nesse painel aqui, que diz respeito a como é que a gente vai conseguir ter cada vez mais secretarias, né, responsáveis em condições de sentar aqui e falar da sua experiência de tecnologia educacional, né, Ig? Né? Quando é que a gente vai conseguir olhar para o Brasil e ver que, efetivamente, as escolas têm internet? O silêncio é de propósito. Vamos parar de achar que a gente já superou um grande problema e viver a vida real? Né? Eu estava brincando aqui com a Lia, dizendo assim, o meu agente, ele é... A gente brincando, oxente. Né? Porque, assim, oxente, ainda tem muita coisa que precisa avançar. Né? Então, eu acho que a gente tem essa urgência em qualidade e equidade, né? Uma grande necessidade de se trabalhar a escala e investimento, e eu escrevi aqui, foco. Né? Até antes de te ouvir, e quando você falou, quase que eu levantei e vim te dar um abraço. Né? Porque, assim, se a gente não conseguir falar de qual é o passo que cada secretaria precisa fazer para conseguir estar nessa condição, o Piauí vem fazendo um lindo trabalho, a gente vai seguir avançando com as desigualdades no Brasil. Né? Então, a gente precisa olhar para aquela rede que ainda não tem internet. E quando ela vai ter? Quando é que ela vai ter? Né? É maravilhoso o trabalho de IA desplugada, mas ela precisa plugar, né? Senão, o plugado vai estar estudando numa universidade do exterior e o desplugado vai seguir no mesmo lugar. E a gente não vai mudar o que a gente tem que mudar no Brasil. Então, o CIEB, Centro de Inovação para a Educação Brasileira, onde eu sou diretora executiva, realiza, né, faz um trabalho dessa articulação de organizações do terceiro setor que trabalham com foco grande em tecnologia para a gente conseguir, gente, construir esse faseamento nesse processo. Certo? Vou falar aqui desse processo de faseamento que começa, e claro, né, assim, construir dentro do terceiro setor esse racional sobre esse faseamento, né, junto com Todos pela Educação, buscar esse processo de integração de outras organizações que estão com focos diferentes, né, no terceiro setor, e o mais importante de tudo, isso fazer sentido para quem está administrando uma rede. Né? Conseguir estar à disposição do MEC e dar todas as condições que a gente pode, dentro das nossas possibilidades, né, Anitta? Considerando que o MEC também não tem braços, né? E que a gente precisa fazer isso para todo e cada um. Eu não queria que a gente saísse daqui hoje sem esquecer dessa frase, para todos e cada um. Porque a gente vai mal, a gente não está bem, a gente vai muito mal.
certo? Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente pretende, né, construir nesses próximos meses. A gente vem trabalhando e com o afinco de cada uma das organizações aqui envolvidas, e vou chamar os nossos palestrantes também. Eu tenho esse tempo aqui para apresentar para vocês e tomei o cuidado de apresentar a filosofia da tecnologia educacional. Nós precisamos saber o que a gente está falando quando a gente está falando da tecnologia na educação para todas e cada uma das redes do Brasil. Conectividade. Nós temos a Mega Edu, e aí chamando para o foco das organizações que estão envolvidas na coalizão Tec Educação, cuja articulação dela é de responsabilidade do CIEB. Mega Edu tem feito um trabalho muito importante no que diz respeito a apoiar o governo federal e as organizações subnacionais, né, Cris, nessa viabilização de recursos financeiros e na execução de um processo de conectividade no Brasil. A gente teve a sorte, Anitta, de ter muito recurso disponível pelo governo federal, anunciado, vai fazer 2 anos, né, em breve, daqui nas próximas semanas, e a gente tem muita condição, né, Anitta, de festejar esse processo. Mas como é que a gente vai fazer para garantir que o MEC tenha a força necessária dentro do governo federal, que cada um dos secretários subnacionais estão atentos a esse processo, porque são 6 bilhões, 5 bilhões de reais na ENEC, né, com mais todos os recursos, né, Cris, de cada uma dos subnacionais. Né? Temos boas notícias. E eu tomei a liberdade aqui de falar com o seu querido Gabriel. A gente vai ter novidades importantes nesse sentido no anuário que o Todo está lançando no dia 26/9. Né? Há evoluções, há coisas que se festejar em relação à conectividade. Mas ainda há um desafio grande. É função do terceiro setor a gente estar muito atento a esse processo, porque a gente também ajuda o MEC nesse sentido. Né? A gente dá a celeridade necessária, a sensibilidade necessária aos secretários subnacionais, a gente puxa a pauta no âmbito nacional, a gente puxa a pauta na imprensa. Nós não podemos permitir que a imprensa brasileira pare de falar de conectividade. É um absurdo também as críticas que a imprensa faz à IA, IG, mas é um absurdo a imprensa não olhar mais para a conectividade, porque ela esqueceu do saneamento, né, Priscila? Então, a gente tem essa função. Essa função ajuda todo mundo. 2, dispositivos. É muito caro para secretários de educação ter computadores em todas as escolas para todos os estudantes. A gente tem um parâmetro importante de se trabalhar, mas há algo a celebrar como muito importante, né, Cris? A infraestrutura também faz parte dessa frente liderada pela Mega Edu no âmbito do terceiro setor e brilhantemente conduzida no MEC. Né? Foi publicada uma ata de registro de preços, que imagino que não tenha sido trivial, né, Anitta, no dia 4/9, para que todos os secretários do Brasil possam, e claro, diante das prioridades cuidadosamente definidas no MEC, equidade, gente. Né? Vai poder aderir, né, Anitta, aquele município que tem mais dificuldade, certo? Com os recursos que já estão disponíveis. Gente, é muito desafiador, é muito complicado para um gestor que acabou de sair de sala de aula, ou não é? Conseguir fazer aquisição de equipamentos. Então, celebremos. Deveria ter saído uma notícia no jornal celebrando a publicação da ata de registro de preços. Né? E todos nós aqui precisamos estar indignados por não ter saído. Não somos só nós, não. Certo? Competências digitais. A gente está... Então, eu falei de conectividade, falei de dispositivo, agora eu vou falar de competência digital. Para um estudante aprender a interpretar e viver considerando aquela informação que ele recebeu, a gente precisa de um professor que saiba fazê-lo. Certo? Temos ferramentas muito importantes, tanto no MEC quanto a ferramenta do CIEB, de avaliação, autoavaliação em competências digitais. Precisamos que a terceira fase seja uma fase em que as secretarias estejam atentas a isso. Já estou fechando. Agora, se a gente, IG, não tem uma rede com matrícula informatizada, professor alocado em turma e professor lançando nota e frequência, a gente consegue usar a IA para fazer uma análise preditiva de abandono? Nós precisamos garantir, eu não falei, competências digitais liderada pela Fundação Telefônica Vivo, Instituto Natura, né, nessa coalizão também. Sistemas, recursos educacionais digitais e recursos educacionais pedagógicos
É um tema que a gente também está abordando, em parceria com a Megedu, né, que está focada agora em infraestrutura pública digital também, debruçada sobre isso, mas precisamos estar indignados com o assunto da falta da informatização de processos muito básicos no Brasil. Nós vivemos num país cuja grande maioria das secretarias de educação ainda não tem professores em sala de aula em março. Tá bom, gente? Nós precisamos viver com essa realidade. É disso que a gente está falando. Esse professor, o conselheiro Israel, falava, não sabe matemática. Quando ele já chegou em sala de aula, isso é um desafio. Quando ele ainda não chegou, isso é pior ainda. Certo? Precisamos viver com o constrangimento que é viver num país em que a grande maioria da população negra não está atendida porque não tem professor em sala de aula. E como é que a gente vai conseguir promover isso como uma prioridade? Somos um terceiro setor que precisa ter a responsabilidade de chegar, fazer uma parceria e pedir, me dá seu relatório de alocação de professor? Não tem. Não tem relatório. Mas já tem IA? Como? Né? E aí, gente, fechando para para ouvir aqui os nossos palestrantes que trazem visões assim complementares muito importantes. A gente, na coalizão, está com um objetivo muito importante, né, Cris e Lia e todos que estão participando disso, de compor um índice. A gente precisa ter, Ig, um IDEB de tecnologia no Brasil, que nos ajude a definir esse foco. Né? Nós vamos reconhecer uma secretaria que está falando de IA, mas que não tem professor em março? Em sala de aula? Nós vamos seguir fazendo isso? Eu não estou falando de nenhum exemplo específico e a gente, né, não falou disso hoje. Mas nós vamos... Será que nós não temos a responsabilidade de definir esse foco? Né? Pri, eu tenho um sonho da gente conseguir, fechando os workshops que a gente está liderando, que a coalizão toda está liderando, que o SEB está articulando, entregar o Todos pela Educação para esse processo do ano que vem de eleições de governo, né? Esse indicador, em que a gente comece a conseguir ver cada uma dessas fases, esse faseamento, de forma muito madura, que a gente consiga garantir isso no Brasil. E ultrapassar esse nosso constrangimento. Né? Eu queria chamar para a mesa o Afonso Nina, presidente executivo da Brascom. A gente, né, Afonso, está tendo um trabalho, por favor, fica à vontade, enquanto você senta aí, um trabalho muito importante de trazer a iniciativa privada para o debate da transformação digital no Brasil. E a Brascom tem sido muito corajosa de trazer esse tema da tecnologia educacional para a mesa. Muito bom ter você aqui com a gente. Júnior Mar, secretário de Educação de Manaus. A gente vai ouvir a experiência, né, secretário, de muito importante da vida como ela é. Por favor, fique à vontade, no município de Manaus. Lia Glass, que vai trazer, diretora da presidente da Fundação Telefônica Vivo, que vai trazer para a gente essa experiência da formação em competências digitais, histórias muito importantes que a gente já tem no Brasil em relação a isso. E o Gregory Lacqua, economista-chefe do BID, que traz para a gente experiências internacionais que dialogam muito, né, Gregory, com o tema, e vai ser importante a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu acho, se vocês me permitirem, a gente não definiu uma ordem, mas, Lia, eu queria começar ouvindo você, porque para a gente fazer essa transição em relação a gente... precisa garantir aqui os 10 minutos de fala de cada um de vocês e te pedir um pouquinho para dialogar, né, nessa frente, nesse foco da competência digital, com esse foco da competência digital, né, de como fazer esse processo avançar, garantindo essas condições de infraestrutura que são fundamentais, mas buscando esse ponto da equidade. Né? Vocês têm feito um trabalho muito legal em relação a isso, então a bola está contigo. Obrigada. Tá bom, vou tentar fazer em menos de 10 minutos para a gente ter tempo de conversa. Eu trouxe alguns slides só para a gente conseguir aqui situar um pouco também do que a Fundação tem a ver com essa história toda, né? Então, vamos ver se eu consigo aqui usar a tecnologia. Acho que eu queria começar ressaltando algo que também estava no outro painel, mas que a Júlia trouxe muito, que é que o Brasil vive um paradoxo digital. A gente é a quinta nação que mais usa a internet no mundo, com 9 horas por dia. A gente é segundo lugar depois da Índia
na utilização de meios de pagamentos instantâneos, com o Pix. E, ao mesmo tempo, a gente só tem 22% das nossas UBSs que estão conectadas à rede nacional de dados. A gente tem metade da nossa população que não consegue enviar um e-mail com um anexo ou conseguir transferir de um dispositivo para outro um arquivo simples. Então, a gente tem realmente que equilibrar essa polaridade se a gente quiser avançar no debate sobre digitalização. E, na educação, esse cenário também é uma realidade, né? A gente vive num contexto de extrema desigualdade, onde a discussão precisa avançar rapidamente, por exemplo, num tema como inteligência artificial, porque não dá mais para esperar, e, ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que nós somos um país que ainda não conseguiu conectar todas as escolas, que ainda não conseguiu dar conta de ter infraestrutura mínima, não para que a gente faça uma abordagem sequencial, mas que a gente entenda que talvez, e aí é o único termo em inglês que eu vou usar, a gente precisa de um leapfrog aqui e encontrar uma estratégia para que o Brasil dê conta de se encontrar nessa economia que será cada vez mais digital, né? A Fundação Telefônica Vivo, e é o único slide aqui sobre a fundação, vem trabalhando na área de tecnologia e inovação desde que iniciou seu trabalho no Brasil, entendendo as diversas fases desse processo. Tem um investimento, principalmente em formação de professores, que é o que eu vou falar um pouquinho mais, e tem um trabalho, inclusive, com vários dos parceiros que eu estou vendo aqui, com Todos pela Educação, com a própria Brascom. Inclusive, acabamos de lançar um estudo sobre a perspectiva de vagas de entrada para jovens nas carreiras de tecnologia, que mostram um enorme desafio que precisa ser transposto aqui para que a gente possa ter equidade. Vou focar um pouquinho mais na questão dos professores. Hoje, 1 a cada 3 professores brasileiros apenas tem competência de utilizar tecnologia em sala de aula para fins pedagógicos, para questões que vão auxiliar na sua efetividade profissional e que vão auxiliá-la a entender como dar conta de questões como, por exemplo, o exercício da cidadania no mundo digital. Isso é medido a partir de dados do próprio Ministério da Educação, e aqui eu parabenizo a Anitta por ter hoje uma ferramenta pública que possibilita essa medição com autodiagnóstico e dados do CIEB. E acho que isso precisa abrir para nós uma reflexão. A gente proibiu o celular na escola, a gente está discutindo diretrizes de IA, a gente está discutindo uma série de coisas aqui. E, ao fim e ao cabo, quem precisa dar conta de, com o estudante na sala de aula, possibilitar esse uso pedagógico, por exemplo, que está previsto na lei, é um professor que não tem a habilidade de matemática, da didática da matemática, e não tem a habilidade digital. Então, a gente precisa dar conta desse gap a serviço da aprendizagem. A gente também tem, no Brasil, desde 2022, um marco dentro da nossa Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC de computação, que, sim, foi publicada depois do documento original, mas que eu costumo dizer que é tão BNCC quanto o resto. Ela não é um anexo, ela não é algo que pode ficar escanteado. E é por isso que a gente vem trazendo tanto isso, porque ela é um direito de aprendizagem, né? E o que ela traz? Ela traz mais do que IA, ela traz mais do que aprender sobre hardware e software, ela traz uma integração entre cultura digital, pensamento computacional, mundo digital, que juntos, desde a pré-escola até o ensino médio, e inclusive o técnico profissionalizante, vão construir, ao longo da jornada desse estudante, a possibilidade de não só usar a tecnologia, mas aprender sobre tecnologia e o que está por trás desse pensamento tecnológico. E eu trago isso porque a gente só vai conseguir trazer equidade na parte de ensino sobre tecnologia
se a gente realmente entender que isso precisa estar disponível para todas as crianças. E aí, de novo, é óbvio que a gente precisa alfabetizar na idade certa, a gente precisa ensinar matemática na idade certa, a gente precisa também dar conta de não deixar os nossos estudantes para trás quando o assunto também é tecnologia. Eu acho que a boa notícia é que o Conselho Nacional de Educação permite que isso seja feito de forma transversal às áreas do conhecimento, ou seja, isso aqui vem para impulsionar a aprendizagem das áreas do conhecimento ou como um componente curricular. O nosso trabalho com o NIS, e aqui agradeço ao IG também pela parceria, e é sempre uma aula te ouvir, vem nos ajudando a trazer a inteligência artificial já nessa implementação. Hoje a gente apoia 18 redes de ensino a fazer isso, mais 3 capitais, e a gente reconhece também um trabalho enorme que está sendo feito pelo próprio Ministério da Educação, junto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para que isso seja uma realidade no Brasil. E aí eu queria finalizar contando um caso aqui que integra um esforço que, como a Júlia trouxe, é parte de um olhar de coalizão, da Coalizão Tec Educação, que é o caso de um Estado que conseguiu dar conta do desafio das competências digitais de forma em larga escala, com medição, e por isso a gente consegue aqui trazer que é possível, que é o caso do Mato Grosso. O caso do Mato Grosso ele é emblemático porque ele foi a primeira parceria que nós fizemos, né, no âmbito da coalizão, lá em 2022, iniciando com uma medição de competências digitais de todos os professores da rede. Então, assim, ela foi de larga escala, que apontava que apenas 25% dos professores tinham as habilidades, as competências digitais necessárias para pensar em uso de tecnologia para fins pedagógicos. Tá? E, ao longo de 2 anos, esse processo resultou num aumento de 36 pontos percentuais. E hoje a gente tem lá mais de 61% dos professores que têm as habilidades digitais consideradas adequadas, medindo ano a ano. Mas o que eu acho que é mais emblemático desse caso é que houve uma intencionalidade política, pedagógica, técnica, dentro da Secretaria de Educação, que entendeu que esse era um tema que precisava acontecer a serviço da aprendizagem. Por isso, teve uma adesão tão grande dos professores. Então, todo esse trabalho de apoio tecnológico aos professores, ele foi feito não à margem de todo o processo de ensino e aprendizagem de língua portuguesa, matemática e afins, mas sim sempre entendendo que é preciso um nivelamento inicial e depois uma conjugação com as áreas do conhecimento. Os fatores que possibilitaram isso, além, é claro, da intencionalidade política e técnica, foi o fato de que o Mato Grosso saneou praticamente a questão da infraestrutura e conectividade em todas as suas escolas. Então, quando a gente foi realizar a parceria, 94% das escolas já estavam conectadas. E isso é pré-condição, sim, para que a gente consiga fazer esse trabalho. A contratação de formadores que pudessem ser esses que cascatearam essa formação até chegar presencialmente aos professores da rede. Então, não é uma formação à distância que a gente incorpora à margem do processo de formação continuada, mas sim o entendimento de que é na formação em serviço que esse processo pode acontecer, desde que ele tenha intencionalidade e que isso tenha sentido para os professores. O Estado também desenvolveu uma estratégia de reconhecimento de boas práticas e criou uma rede de 6 mil educadores que hoje trocam suas boas práticas e que são reconhecidos pelo secretário de Educação anualmente, e tem homenagem do governador, entre outras coisas, que possibilitam, mais do que esse reconhecimento de 1 ou 2 professores, criar realmente uma rede de troca, né, dessas boas práticas. E, por fim, uma adequação à BNCC da computação, né? Então, isso fecha um circuito, e eu trago isso porque o meu desejo aqui é que a gente reconheça que é possível, mas que o é possível depende também de pré-condições que são importantes. Todo esse trabalho está sistematizado,
tanto do ponto de vista técnico, mas também de quanto custaria para o Brasil fazer isso para todos os estados brasileiros. E a gente isso está disponível no site da Fundação, do CIEB e dos outros membros da coalizão. Obrigada. Lia, muito obrigada. Foi perfeita. Eu queria convidar vocês a conhecer essa publicação, porque um esforço muito legal que o terceiro setor tem feito é trazer essa visão da possibilidade de escala, né, Lia, de transformar essa ótica numa ótica de política pública mesmo, né? A gente tem, e secretário Júnior, eu já vou passar, posso chamar de você? Para você, fazendo um gancho aqui, né? Eu acho que a gente está prevista para outubro a publicação de uma nota em que a gente vai trazer da coalizão, né, Cris? Com esse movimento da conectividade nas escolas, Gabriel está acompanhando isso muito também, e essa visão de quais são as redes que já superaram esse desafio e que agora a gente pode atentar à competência digital. Eu fui uma das secretárias em Minas que eu disse assim, eu ainda estou com uma dificuldade muito grande de conectividade, eu não posso falar em competência digital, porque se eu fizer uma autoavaliação em competência digital aos meus professores, eles vão se sentir quase desrespeitados, porque o desafio é anterior, né, Paulo? Assim, a gente tem uma dificuldade anterior. Então, é um processo muito cuidadoso por parte do secretário chegar a cada fase desse processo. E aí, secretário Júnior, eu acho que a gente tem um desafio que no momento em que chega a competência digital à discussão, né, o secretário tem uma outra questão delicada, que é o que o conselheiro Israel comentou, né, na sua fala. Como é que eu vou garantir que a formação em competência digital vai ser feita, mas que aquele professor que eventualmente ainda não superou as questões relacionadas à sua disciplina de ingresso, não a esqueça também? Né? Então, vai ser muito bom ouvir de você como é que esse processo, né, vocês tem colhido resultados muito positivos de IDEB e uma atenção muito grande à parte de currículo e de formação de docente, com o uso de tecnologia. Como é que se faz isso? Né? Como é que a gente consegue avançar no uso da tecnologia, mas não esquecer dos componentes tradicionais? Muito obrigada. Muito bem. Bom dia a todos. Que satisfação participar deste painel. Cumprimentar a Priscila, o Marcelo, a todos presentes aqui. Estou vendo o Eduardo, lá de Florianópolis também, a Maiara, aqui de Serra, é uma turma que a gente já conhece, o Washington também, já participaram. Estou aqui acompanhado do subsecretário financeiro de Manaus, Lorival Praia, e o nosso diretor administrativo, Leís Batista, time lá de Manaus, tá? Gabriel também, revendo amigos aqui. Eu acredito que tinha uma outra apresentação ainda, mas tudo bem, eu sigo com essa aqui, tá bom? Como aprender com tecnologia, né? Pensando em tecnologia digital. Nós falamos aqui, eu ouvindo vocês comentando nos painéis, eu ouvi duas palavras que ficaram se repetindo aqui, tecnologia e formação. Né? Duas palavras que vai e vem, alguém mencionava, tecnologia e falava de formação também. Porque é muito importante, eu sou professor, tá? Sou professor de língua portuguesa, né, mestrado em linguística, então assim, eu sou de sala de aula, eu gosto disso. E, para mim, da minha experiência de sala de aula, a melhor aula não é aquela que tem até o maior aparato tecnológico, mas é aquela que o estudante aprende. Então, tudo que eu utilizar, qualquer ferramenta, ela precisa estar ao alcance do meu interlocutor, que é o meu estudante. Então, na série em que ele estiver matriculado, no bairro onde ele estiver atuando, né, como estudante, ele precisa ser alcançado e aprender. Essa é a melhor aula que nós temos. O Marcelo esteve em Manaus, por coincidência, no dia em que nós lançamos o programa Educa Mais Manaus. Eu lembro, auditório lotado lá na CEMED, né? Manaus é a terceira maior rede municipal de educação, tá? 250 mil estudantes, né? É muito menino, né? São mais de 500 escolas, 85 na zona rural de Manaus, ribeirinhas, né? Tem escola que você demora 3 horas e meia de lancha rápida para chegar até a última escola, no Rio Negro. E nós alcançamos o maior crescimento de IDEB na última avaliação. Então, Manaus teve o maior crescimento de IDEB, sendo a terceira maior rede do Brasil. Foi realmente um trabalho em rede. Nós conseguimos articular todos os sujeitos, né, que atuam na educação, e o programa Educa Mais Manaus foi o nosso motor. Foi a matriz que nós utilizamos para ter esse sucesso junto à rede, e o Marcelo esteve lá presente no dia do lançamento, né? Outro dia, conversando depois de 2 anos após, Júlia, conversando, e o Marcelo falou, Júnior, vocês falaram sobre isso, fizeram isso e aquilo e tal, e ele tinha mentalizado todo o programa, assim, os pontos principais.
eu quero compartilhar um pouco com vocês. Talvez não tenha tanta novidade quanto se falou aqui de muita inteligência artificial, tem um pouco de inteligência artificial já, mas assim, é um feijão com arroz bem feito, né? Por exemplo, as nossas escolas rurais, todas elas hoje, à época nós não tínhamos ainda, mas todas hoje têm a Starlink. Então a internet na zona rural de Manaus hoje é melhor do que a internet da zona urbana, que está na fibra ótica. Isso foi um investimento especial que nós tivemos lá para a nossa educação. Então, você roda qualquer vídeo em tempo real na zona rural de Manaus hoje. Vamos avançar um pouquinho aqui? Tá aí. A nossa cidade foi a que mais cresceu. Como é que tecnologia contribuiu para esse resultado? Pode avançar, olha só. Nós tivemos o programa Educa Mais Manaus, e a primeira ação que eu menciono com vocês é a sequência didática. Nós criamos e entregamos para os professores. Eu era subsecretário pedagógico à época. E eu disse assim, caramba, eu tenho 10 meses, eu fui colocado para ser subsecretário, depois de um resultado não tão bom de Manaus, e aí eu tinha 10 meses para criar alguma coisa e entregar um resultado. E eu disse assim, como é que a gente vai entrar naquele ponto que mais se falou aqui, que foi formação? Se vai atacar formação como? Para mudar uma mentalidade de uma rede. Eu digo, não tem tempo. Então, nós criamos a sequência didática. Eu falei assim para a equipe, eu lembro que eu tinha pincéis à mesa, eu falei assim, vamos produzir a aula da segunda, da terça, da quarta, da quinta e a da sexta para os nossos professores de língua portuguesa e matemática, de quintos e nonos. E aí, nós então propusemos isso. Entregamos slides prontos, as aulas prontas com slides editáveis para todos os professores de quintos e nonos. Eles receberam isso daí quinzenalmente, chamamos isso de sequência didática, né? No outdoor, né, para uma linguagem mais popular, chamamos de aulas unificadas. Então, o menino, em qualquer bairro de Manaus, ele tinha a mesma aula acontecendo, naquela mesma semana, ele podia se mudar para qualquer lugar que estava aquela aula acontecendo. E aí o meio digital, no caso, foi o slide para o professor, né, que muitos tiveram que receber um treinamento, uma formação, porque não tinha habilidade de slide também. Tem professor que ele ainda tem, tá? Você pode achar que isso é coisa de teoria, mas tem professor que ainda está utilizando aquele caderninho que ele tem as aulas lá de 10, 20 anos, que ele trabalha as mesmas aulas. Gente, isso é real. Você vai em algumas escolas, o professor está com o caderninho dele lá com as aulas prontas. Então, você chega com uma tecnologia de um slide, já é novidade para ele. Tá? E aí, nós fizemos a sequência didática. Pode avançar aí, porque eu tenho agora essa sequência. Ó. Nós criamos o 6º tempo. Uma aula de reforço de língua portuguesa e matemática, eu pensei assim, o professor ele já está cansado, né? 5 tempos de aula. Vamos criar um 6º tempo, mas vamos fazer essa aula pelo professor. A gente grava no estúdio a aula e manda para as nossas mais de 300 escolas que farão a prova SAEB. Então, nós chamamos isso de 6º tempo, e os fascículos impressos para os estudantes e as videoaulas para os nossos estudantes. E o professor é aquele mediador do processo, né? Ele não ministrava a aula, ele era o professor mediador na sala. Então, um reforço gratuito, obviamente, de língua portuguesa e de matemática. Mais uma vez, volto a dizer, feijão com arroz bem feito, né? Que eram nossas deficiências lá de aprendizagem. Pode dar mais um clique aí, eu até abandonei já o controle aqui. As nossas orientações formativo-pedagógicas, aquelas lacunas que nós tínhamos do nosso corpo docente, nós íamos preenchendo quinzenalmente com essas orientações por meio de vídeo. Então, a cada 15 dias tinha aquela sequência que o professor recebia, e ele recebia, então, uma videoaula orientando sobre como trabalhar aqueles próximos 15 dias letivos. Então, sempre muito próximo do professor, dando suporte para que ele estivesse ancorado, né, e tivesse confiança para ministrar aquelas aulas. É desafiador, gente. Hoje está consolidado o termo IDEB, SAEB, está consolidado assim, né, no imaginário popular da nossa educação, mas trabalhar isso em sala de aula ainda não é consolidado. E é por isso que nós temos tantos insucessos ainda em várias redes de educação. Então, quando você entra com o termo descritor, tu já tens um choque na rede, né? Distrator é outro choque. E nós fomos começando a tentar naturalizar isso na rede de Manaus. Hoje, posso dizer que a nossa rede está com muito mais maturidade.
né? Manaus saiu da 13ª colocação para ser 5º lugar do Brasil nos anos finais, né? E 6º lugar nos anos iniciais, também era 13º. Foi a rede que mais cresceu em décimos, foram 7 décimos de crescimento no IDEB nos anos iniciais e 4 décimos nos anos finais, mas estando muito perto dos nossos professores, apoiando em cada detalhe, né? Avançando, a gente criou também as aulas É Mais Show, já na reta final do SAEB. O estudante vinha para o nosso auditório e nós fazíamos a transmissão ao vivo dessas aulas para toda a nossa rede. Tá? Mais de 35 mil estudantes fizeram a prova SAEB lá em Manaus. Avança aí, que tem agora dos nossos maiores inventos, né? Que são os nossos simulados. A cada 15 dias letivos. Pensa aí de como a coisa funcionou em rede. O professor recebia a sequência didática, lembram? As aulas unificadas, para 15 dias. E tinha um 6º tempo também, todos os dias, né? Aquele reforço de português e matemática. E ao término dos 15 dias, nós aplicávamos simulados. Foram 12 avaliações em larga escala na CEMED Manaus em 2023 e agora também em 2025. Tá? Estamos com a mesma metodologia. Então, no simulado aqui, a gente tem inteligência artificial. Esse simulado ele reflete bastante o modelo de avaliação SAEB, e aí nós temos a inteligência artificial para nos ajudar na curadoria dos dados, né, de resultado. Então, quais são os descritores críticos, quais são os descritores que estão tendo mais sucesso. A inteligência artificial já nos permite ter acesso com mais agilidade, né, e aí nós temos o ser humano trabalhando isso daí, e todo professor da nossa rede acessa esses dados, né, o Power BI lá, ele acessa o dado, ele vê onde é que a gente precisa avançar, ele recebe também por meio de inteligência artificial a proposta de retroalimentação do conteúdo. Então, onde é que está tendo debilidade, um descritor crítico, ele já recebe o conteúdo para sua retroalimentação, para trabalhar na sua turma, de forma personalizada, e a gente fazendo isso, o monitoramento em rede desse trabalho, né? Então, o que pode ser medido pode ser melhorado, né? Foi assim que nós conseguimos crescer em Manaus, no nosso IDEB. Tem muito mais coisa para dizer, mas, em resumo, é isso, né? O programa Educa Mais Manaus e formação focada no SAEB e aproximando a família da escola. Aí a gente conseguiu pisar no acelerador, tá bom? Muito obrigado. Secretário, muito legal. E que legal ouvir, né, essa experiência desse cuidado com a arquitetura do ensino. Né? A gente conseguir estar à vontade de usar expressões que não são sexys, descritor, né? É importante para o Brasil, para a educação brasileira, a gente estar tão à vontade para falar de descritor como a gente está para falar de IA. Né? Eu acho que isso é uma mensagem que você traz na sua fala. Né? E, Júlia, assim, é importante mencionar que você pode ter a maior boa vontade do mundo, mas tem que ter um gestor municipal que acredite nisso, que invista, não é? Então, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele investiu o 6º tempo. O menino terminava o 6º tempo e tinha um almoço na escola. São detalhes que são importantes para a aprendizagem também. E o investimento no detalhe, né? Não é qualquer investimento, é garantir o almoço para estimular o 6º tempo. Isso que é a coisa linda e que a gente consegue ver resultado. Parabéns, muito legal. Eu queria agora convidar... Gregory, eu vou deixar você para fechar, se você não vir problema. Vou convidar o Afonso, que a gente fica aqui na realidade brasileira, e aí a gente conta com a tua apresentação para esse fechamento, né? Assim, uma amarração comparativa com experiências internacionais, né? Acho que vai ser muito bom. Afonso, queria te convidar para você contar um pouquinho para a gente. Eu acho que a gente tem que também aproveitar algo, né, que outros universos diferentes do terceiro setor que acompanha a educação, né, mas que o setor privado organizado também, né, os movimentos que estão organizados diante da urgência, que é a digitalização de serviços no Brasil, tem a nos ajudar nessa alavancagem de resultados que a gente precisa na educação. Né? Eu acho que o trabalho que a Brascom faz é fundamental nessa linha, né, e não é trivial, né, Afonso, conseguir juntar todos esses atores para o diálogo, né? Muitos deles com as suas certezas, né? E essa costura direcionando esse caminho para o aumento do uso da tecnologia, pela tecnologia, para a tecnologia. Vai ser muito bom te ouvir. Primeiro, queria agradecer a presença aqui, né, o convite. Priscila, é sempre uma satisfação poder estar aqui para
uma conversa tão importante. E acho que o primeiro ponto que eu já queria colocar, você falou de universos diferentes, mas são universos que precisam estar juntos. Na verdade, a gente tem que juntar. Né? Então, é sobre isso que eu vou falar aqui. E já começo comentando, na hora que você me chamou para vir aqui para o palco, eu estava no celular, porque eu estava mandando mensagem para a Roberta, que está ali, que é a nossa diretora de projetos de educação. De tudo que você estava falando aqui, eu já estava falando para a Roberta, temos que ver isso, temos que ver aquilo, isso aqui. Você... Então, porque já estava aqui online, real time, né? Eu já me comunicando com ela lá. Então, temos que ir atrás disso, isso aqui vai ser muito importante. Então, foi justamente porque eu estou vendo aqui que tem muita coisa que a gente tem que trabalhar pelo Brasil. E eu não sou do setor de educação, né? Eu sou do setor de tecnologia, minha carreira toda, mas eu sou um que... não é nem que eu acredite que a educação é importante. Eu sei que ela é importante, né, em todas as frentes, mas especialmente no setor de tecnologia, onde eu vivi nos últimos 35 anos, toda essa questão da dificuldade do Brasil de formar pessoas em tecnologia, né, e eu sei que isso é uma pontinha do iceberg de um desafio muito maior que o Brasil tem, que vocês conhecem muito mais a fundo do que eu conheço, né, principalmente no dia a dia, lá na frente de trabalho da sala de aula e tudo mais. Então, o que a gente vai falar aqui um pouco? A Brascom, só para rapidamente vocês saberem, é a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, né, e Tecnologias Digitais. É uma associação hoje que conta com cerca de 100 empresas diferentes e de todo o espectro de tecnologia. A gente tem desde empresas pequenas, né, que acabaram de sair do estado de startup, até empresas muito grandes, gigantes. A Telefônica Vivo, né, é uma das nossas associadas, por exemplo. A gente tem empresas nacionais, multinacionais, empresas brasileiras que viraram multinacionais, empresas nacionais que vieram para cá e daqui prestam serviços para clientes globais fora do Brasil. Então, a gente tem de tudo: hardware, software, integração de sistemas, data center, conectividade, telecom. Então, é um espectro bastante grande, é isso que eu represento aqui, né, ao falar em nome da Brascom. E dentro da Brascom, a gente, há cerca de 2 para 3 anos, no nosso planejamento estratégico, a gente definiu trabalhar em 2 grandes linhas, 2 jornadas, que são complementares e não existem uma sem a outra. Uma é a jornada das tecnologias, ou seja, o que o Brasil precisa se desenvolver, no que o Brasil precisa se desenvolver para ser uma nação mais tecnológica, e a jornada dos talentos. Ou seja, tudo isso se faz com as pessoas. A gente precisa ter as pessoas para construir. Essas 2 jornadas estão intimamente ligadas, né, conectadas, e elas precisam andar como 2 pernas que andam em conjunto. E falando, então, da jornada de talentos, a gente parte aqui de uma visão de Brasil. Eu não estou conseguindo passar aqui, vamos lá. Tá? Que é justamente essa questão. Eu vou aqui trazer uma visão que complementa a discussão. A gente está falando de ensinar com tecnologia, isso é um avanço absurdamente grande que o Brasil precisa ter, mas para a gente ensinar com tecnologia, a gente precisa ter a tecnologia, e aí a gente precisa ter a formação em tecnologia. Então, a gente precisa ensinar a tecnologia, né? Falamos muito aqui, tem que ensinar para os professores, né? E você está um caso aqui que a Brascom viveu isso na prática, mas a gente precisa formar a população de modo geral, tanto os profissionais que entram no setor, como a população em geral, porque hoje a tecnologia está literalmente na palma das nossas mãos, na palma da mão de todos os cidadãos. Então, a gente tem que olhar esses 2 aspectos e com uma visão de jornada desde a infância até a maturidade. Eu gostei muito de já ouvir falar aqui, né, porque aí eu particularmente, pessoalmente, já acredito nisso, mas isso faz parte do trabalho da Brascom. Esse olhar tem que começar na formação desde a infância e tem que pegar até o profissional que vai se requalificar. A gente fala muito, a tecnologia vai fazer um displacement, vai acabar com empregos, na verdade vai fazer um displacement, né, vai fazer uma mudança desses empregos, e a gente precisa requalificar o profissional maduro, porque senão esse emprego vai para fora, porque em algum lugar ele vai para fora do Brasil, né, e a gente vai ficar aqui com mais gente sem os empregos. Então, a gente precisa olhar também essa jornada toda, e quando a gente olha essa jornada dos talentos, a gente está olhando tudo isso. E aí, isso é justamente a inclusão, né, dessa população, desses brasileiros dentro do setor produtivo. E realmente eu não estou conseguindo passar aqui. E aí, dentro disso, a gente, há pouco mais de 2 anos, elaborou, e ao longo do ano passado foi apresentado
foi apresentada uma proposta de uma visão estratégica do Brasil para o desenvolvimento tecnológico. Então, isso chama-se Plano Brasil Digital 30+, o movimento Todos pela Educação, né, tem apoiado e se envolveu nisso desde o começo, mas basicamente porque a gente acredita que, com essa transformação digital, primeiro, a gente reduz a desigualdade social, ou seja, o gap social só vai aumentar se o gap digital não for cortado desde o início. Segundo, a gente cresce o Brasil. Né? Tecnologias digitais estão hoje em todos os setores da economia, então esse crescimento do Brasil e geração de riqueza e tudo que isso traz para o desenvolvimento social acontecem, são puxados pelo digital. E a relevância no contexto global. Isso é um jogo global, né, tanto para as empresas jogam no jogo global, como os empregos hoje são um jogo global. A gente tem muitas pessoas daqui trabalhando para fora e esses empregos vão migrar para onde para os países que estiverem mais avançados, e a gente não pode deixar isso acontecer, né, do Brasil ficar fora. O próximo slide fala, então, qual é o core, né, dessa proposta. Essa proposta foi elaborada inicialmente pela Brascom, junto com o apoio da ABS, que é a Associação de Software. A gente levou isso através do Conselhão para o governo federal. O presidente Lula recebeu isso. Isso hoje está sendo levado através do CIT Digital, que é o Comitê Interministerial de Transformação Digital. Mas não se trata de governo, se trata de governos, então nível federal, estadual, municipal. Então já tem vários municípios que já estão abraçando isso. Nova Lima é um que já inclusive passou uma lei para usar esse modelo. Governos estaduais que estão interessados e também governos no tempo, de hoje, de amanhã, ou de depois de amanhã. Isso aqui é a visão de Estado, de país e não de governo atual. São 6 grandes pilares. O primeiro fala de infraestrutura e ali dentro a gente está falando de conectividade, de escola conectada, né, e tudo que vem junto com isso. Mas tem 2 ali né, o segundo é muito importante, porque o segundo define qual é a vocação do Brasil, o que a gente quer investir, o que a gente quer fazer, o que a gente vai usar pronto, né, para a gente não ficar gastando tempo em tentar desenvolver algo que já está pronto. A gente pode fazer melhor uso do que já existe. Mas os 2 pilares que estão aí em destaque são justamente o de educação, formação de pessoas para a carreira digital. A gente precisa, isso é um problema de escala, né? E a questão toda da inclusão social, que vem através da inclusão digital e todo o combate à desinformação, né? E aqui a gente está até expandindo isso aqui, mas aqui a gente fala de letramento digital da população, a gente fala de combate à fraude, à desinformação que gera, né, fake news, que gera fraude, que gera, enfim, tudo que isso traz. Então, essa visão ela é sustentada ali embaixo por uma articulação. Isso é que é o ponto mais importante, que eu ouvi já vários falando aqui. Isso aqui não vai funcionar. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil, em todas as frentes que você for olhar aqui. O que a gente precisa fazer como país é conectar isso, fazer isso tudo andar junto, né? Ter as formas de, seja no setor privado, seja com o setor, né, seja com o setor privado, com o terceiro setor, com a academia e com os governos, de novo, no plural. Tudo isso a gente tem uma articulação. E algumas coisas vão ter que acontecer com esse conjunto todo trabalhando junto, outras vão ser pontualmente, né, um setor com o outro trabalhando. Então, é isso que a gente quer fazer acontecer. O setor, né, o governo federal já tem abraçado essa visão, vários governos estaduais e municipais. No setor privado, a gente trouxe a entidade de setores que não são de tecnologia, então o Fiesp, nós assinamos agora um acordo com o Senai Nacional para fazer uma formação em larga escala de tecnologia, usando a rede, a capilaridade e a escala que o Senai tem no Brasil todo. A gente tem a Febraban e a gente precisa de vocês. Tá? Então, eu agradeço, Priscila, que desde o início você, também como membro do Conselhão, abraçou essa ideia, mas assim a gente tem muito mais necessidade do terceiro setor de educação, que tem o conhecimento, a capacidade, a visão, né, o alcance, né, a capilaridade, onde as empresas não podem chegar e a gente não tem nenhuma pretensão de chegar sozinho. Então, aqui tem um trabalho para fazer em conjunto, né? E aí aqui eu só vou passar rapidamente alguns números, quer dizer, realmente é uma questão de escala. Nós estamos falando aí da ordem de déficits anuais perto de 100 mil empregos. Esse déficit está diminuindo. Hoje você tem mais formação, aí tem uma questão de qualidade. O estudo que a gente fez com a Fundação Telefônica Vivo mostra as dificuldades de você colocar pessoas na base dessa carreira de tecnologia, que se a gente não resolver isso, a gente vai ficar rodando no mesmo lugar, enxugando gelo, porque não vai entrar gente nova. Estivemos com o ministro do Trabalho semana passada e estamos iniciando uma conversa de como incentivar essa contratação de pessoas na base da carreira em tecnologia, né? A gente acredita que o ensino técnico profissionalizante vai ser fundamental para a gente mudar esse jogo no Brasil. Isso é
indiscutível, né? O próximo slide justamente então fala dessa questão da infraestrutura, e aqui rapidamente passar um exemplo no próximo slide, por favor, que é uma escola que um dos nossos associados, né, dentro de um programa global que ele tinha uma verba que a gente, então, a Brascom, fez essa infraestrutura em Itatiba, né? E só para resumir aqui, quando eu estive lá, há cerca de 2 anos, os professores me falaram exatamente isso. O primeiro semestre, a gente criou lá 2 laboratórios, né, um de mídias digitais e um de web, programação web, e os professores falaram: o primeiro semestre eu consegui dar aula, o segundo está sendo difícil, o terceiro eu não tenho a menor ideia. Então, a questão que vocês estão trazendo aqui dos docentes, a gente sabe que é fundamental. O Plano Brasil Digital tem lá o seu capítulo para a gente também trabalhar nisso. E, de novo, precisamos de vocês, que são os que entendem dessas dificuldades, de quais caminhos que a gente pode trilhar. Mas a gente aprendeu muito também na questão da infraestrutura. Não basta colocar a infraestrutura, mas, na prática, como é que você mantém isso depois? Quando cai um equipamento de Wi-Fi, alguém tem que ir lá consertar. E muitas vezes a escola fica, opa, e aí, o que eu faço? Então não é só implementar, ter o dinheiro de implementação, mas a continuidade disso. Às vezes é uma rede elétrica que tem problema e você não consegue plugar os computadores. Então, são aprendizados muito importantes que a gente teve, e a gente está aqui à disposição para conversar sobre isso. E eu vejo aqui muitas coisas, um exemplo de Mato Grosso que foi colocado aqui, acho que já é uma forma de levar isso em escala, né? E aqui, só para a gente fechar, né, o próximo slide fala um pouquinho dessa carreira, né, um mercado, hoje, mais de 2 milhões de pessoas, ganhando 2,5 vezes o salário, a média nacional, ou seja, vejam o que a geração de riqueza pode trazer aqui para as pessoas que estão. E o slide mais importante, que eu acho que é justamente esse aqui, de essa conexão e articulação de todos os atores. Aqui nós estamos falando de escolas, nós estamos falando de empresas, nós estamos falando de governo, nós estamos falando de financiamento, nós estamos falando do aluno, nós estamos falando do jovem, ou na infância, estamos falando do profissional requalificado. Tudo isso a gente precisa articular. A Brascom se vê como não mas um articulador, né? É isso que a gente quer, se voluntariar e fazer esse papel de articular, ajudar o Brasil a ter essa articulação. Então, eu estou aqui à disposição para conversar depois, a Roberta, que está ali, também, tudo que vocês puderem trazer para esse debate, para essa discussão, e principalmente para o trabalho de mangas arregaçadas que a gente tem aqui, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Afonso. E sabe o que eu fiquei pensando? Eu fico muito provocada por aquela dupla ali, ó, Ig e Priscila. Que é assim, eu acho que esse processo que você disse, né, da importância da ajuda, o setor privado está muito acostumado, né, Pri, com indicadores, com índices, né? Eu penso logo no Risco Brasil e tal. Quem sabe se a gente tiver, né, para as redes brasileiras, um indicador que mostre o grau de maturidade. Uma das mensagens que eu estava mandando para ela era que você falou do IDEB e da tecnologia. Eu já falei para a Roberta Exato. Tá com a mensagem. Precisamos puxar isso aqui para ser um dos indicadores de um daqueles pilares. Perfeito. Que está lá. Tá? A gente está montando isso, isso vai ser bem legal e de uma forma muito responsável, porque a gente também, né, secretário, não quer enlouquecer secretários com mudança de pauta, né? O IDEB é o IDEB, é a coisa mais importante que tem, mas a gente entende que com a tecnologia no meio, isso pode ser uma proxy de processo, né, Marcelo? Isso é tão importante a gente trazer processo para essa pauta. Gregor, eu queria te convidar para a conversa aqui, e eu fico sempre muito. É muito comum o CIEB ser procurado por organizações equivalentes fora do Brasil, na América Latina. E quando a gente começa a conversar, mais recente foi na Colômbia, quando a gente começa a falar da dimensão do Brasil, né, o nosso interlocutor arregala aqueles olhos assim, e eu sinto que algo que é muito comum a essas organizações é essa situação da integração das diversas dimensões da tecnologia, né? Vai ser muito bom te ouvir com os exemplos de Chile e Peru, porque eu fico sempre me perguntando que tem coisas que estão muito mais evoluídas e tem, talvez, outras que a nossa estrutura mais complexa pode complementar, né, a experiência. Ótimo, muito obrigado e bom dia. Bom, como você falou, Júlia, vou falar de 3 projetos no Chile. Não funciona? E Peru, que desenvolvemos com nossa equipe no BIGI, focados em usar inteligência artificial para apoiar professores. E acho que vai ser interessante, espero, para o Brasil. O primeiro projeto foca em recrutar melhores candidatos para a profissão docente, em recrutamento. Os outros 2 projetos apoiam novos professores novatos. Um em Chile e outro em Brasil. Pode seguir.
Bom, passamos isso. Então, vamos deixar todo, não? Ok. Nosso primeiro projeto, CAI, ela, foca na primeira parte do sistema de professores, atraindo candidatos de alta qualidade para carreiras docentes. O Chile, como o Brasil, não, enfrenta falta de professores e problemas de qualidade também. Escolas de baixa renda tendem a atrair professores menos preparados e altas taxas de saída agravam este problema, não? Então, em resposta, Elige Educar, que é uma ONG chilena, acho que você conhece, Priscila, criou o programa Quero Ser Profe, que oferece orientação profissional via WhatsApp para alunos de ensino médio que pensam em entrar para cursos de pedagogia ou licenciatura, não? As pesquisas que a gente fez há 5 anos, não, de impacto, experimentais, mostram que esse programa funciona. A mentoria humana melhora as candidaturas e entrada de programas de formação de professores, não? Mas o programa enfrenta um problema sério de crescimento, de escala. Precisa de mentores experientes que devem ser treinados em métodos especiais, criando um limite que reduz o número de alunos que eles podem atender, não? A demanda são 40, 50 mil alunos de ensino médio, eles só logram atender 3 a 5 mil. Então, isso nos fez perguntar como podemos usar a inteligência artificial para aumentar a escala de programa de mentoria com bons resultados, como Quero Ser Profe, sem perder a qualidade do programa. E aqui entra CAI. Então, CAI ela é um mentor de carreira com inteligência artificial que funciona pelo WhatsApp, igual que um mentor humano, feito para replicar orientação profissional de mentores humanos, mas que tem a potencialidade de atender a milhares, a toda a demanda, por uma pequena parte do custo. A escala é quase de graça, sem custo. Então, CAI foi treinado no conteúdo do programa de Quero Ser Profe, um programa que a gente no BID trabalhou com Elige Educar, para replicar, mimicar, ou não sei como se fala em português, replicar o mesmo apoio de seus mentores humanos. Assim, CAI fala com alunos de ensino médio por algumas semanas antes de tempo de decidir sobre a candidatura a universidades, oferecendo orientação profissional via WhatsApp, igual que os humanos, e os alunos podem falar com CAI naturalmente em conversas fáceis sobre carreiras docentes, bolsas, ranking de universidades, como se inscrever e suas dúvidas, não? E CAI fica aberto 24 horas, todos os dias, durante todo o tempo de candidatura para dar apoio quando os alunos mais precisam. Então, vou compartilhar rápido uns resultados de experimento. A gente fez uma RCT com 43 mil estudantes de ensino médio. Vou seguir falando para não perder meus tempos. Ok. Vocês me escutam, não? Yeah. No processo de 2005, entre novembro e enero de 2024 e enero de 2025, a gente fez um experimento, um RCT, com 43 mil estudantes de ensino médio que mostraram interesse em conhecer carreiras de educação. E a gente fez 3 grupos. Um grupo de tratamento recebeu CAI, outro grupo a mentoria humana de Elige Educar e outro grupo de controle que não recebia nada. Então, primeiro a gente analisou o diálogo, as conversações entre os alunos e CAI, os alunos e os mentores humanos. Primeiro vimos que 35% dos alunos falaram com CAI, contra 28% que falaram com mentores humanos. Isso mostra que os alunos podem estar curiosos ou mais preparados
para começar a conversar com um mentor de AI do que com desconhecido humano, não? Mas a forma dessas conversas também foi muito diferente. As conversas com Kai foram mais curtas. Os alunos enviaram, em média, 3,7 mensagens contra quase 6 com mentores humanos. E as conversas com Kai levaram, em média, meia hora contra 2,4 horas para mentores humanos. Então, outro análise interessante é que as conversas mostram que os alunos fazem perguntas mais diretas sobre fatos para Kai. Como é o ranking, com minha puntaje, meu score, que universidades posso postular, aplicar, mas fazem perguntas mais pessoais e sobre suas vidas para os mentores humanos. Por que você é professor? Você gosta? Você acha que eu posso ser um bom professor? As conversas eram fatos para o AI e experiências mais humanas com o humano, não? Então, atualmente estamos fazendo uma análise mais detalhada dos textos, comparando os mentores humanos e todas as conversas, porque a gente tem todos os dados, não, das conversas via WhatsApp. E também vamos analisar se o CAI traz bons resultados em alcançar metas do programa de aumentar candidaturas a entradas a carreiras de formação de professores e universidades. Depois, então, esse é o primeiro. O segundo é Prof. Gabi, que eu gosto muito, então motiva demais este programa. Esse Prof. Gabi é um chatbot de mentoria virtual que a gente fez com o governo chileno, com o Ministério da Educação. É feito para apoiar aos novos professores novatos, em seu primeiro e segundo ano, durante um ano. E o Chile, como muitos países, enfrenta um problema sério de reter professores, não? 1/3 dos professores deixam a profissão antes do segundo ano. Então, eles precisam muito apoio. Tem muita evidência disso também. Os primeiros anos são muito difíceis para os professores, que têm só uma formação teórica, muito pouca prática. Então, para resolver isso, em Chile, como parte da carreira docente, em 2017, criaram o Sistema Nacional de Indução de Mentoria, em espanhol. Mentoria voluntária disponível para professores que recém entraram no sistema. É um direito para eles. Para apoiar a novos professores com mentores com experiência durante o ano letivo. Então, as pesquisas mostraram que este programa funciona muito bem, o programa humano, não? Mas enfrenta também problemas de escala, de cobertura. Entre 2018 e 2023, ajudou apenas 700 professores, menos de 1% de todos os professores, os novos professores no Chile. Um problema então, os professores não têm direito a esse programa. Então, com o governo, por quê? Porque precisa só de mentores humanos experientes, que devem ser treinados, acompanhados e pagos. É muito caro e difícil para expandir. Então, a gente, no BID, trabalhou com o Ministério da Educação em criar Gabi, que tenta replicar o mentor humano com todos os conteúdos e também com muita informação dos mesmos mentores. Então, aqui entra Prof. Gabi, vou fechar com isso, porque não vou alcançar lo de Peru. Acho interessante igual para o Brasil. Os professores podem falar com Gabi. Gabi é de Gabriela Mistral, a poeta chilena Prêmio Nobel de nos 50, não, por si acaso. Essa ideia é muito querida em Chile, porque era professora rural. Prof. Gabi envia mensajes semanais, está aberto 24 horas todos os dias e, mais importante, funcionando com AI, é muito mais barata para expandir o programa, mas que possa dar suporte a muito mais professores. Antes, a gente chegava a 1%, agora, que era 300 professores ao ano, agora a gente chega a todos os novos professores, 12.000. E, bom, a gente fez um piloto no ano passado. Este ano e o próximo ano a gente vai escalar, expandir o programa com o Ministério da Educação a todos os professores e realizar também um experimento, um RCT. Não tenho evidência disso. Vi que meu tempo termina. Solo não vou entrar, mas Priscila me falou que
que vai fazer disponível esta informação. A gente fez um programa também, a gente está fazendo no Peru, INTI, que é um programa de apoio online de professores, novos professores novatos, que tomam uma formação online. Este bot, INTI, apoia, dá feedback, apoia os professores mientras eles realizam o curso. A gente está também agora fazendo um RCT com 6.000 professores. Eu acho que Marcelo, em sua apresentação, e os outros comentaram todos os desafios que a gente identificou que eram muito parecidos de tecnologia, importância de capacitar, de treinar os professores em AI. Eles têm que conhecer como usar o tema de user experience e, finalmente, o tema que os professores têm que ter tempo para poder interactuar com o mentor. Não é suficiente oferecer, também as escolas têm que dar tempo. Isso, às vezes, é uma decisão também política. Ô, Gregory, obrigada. Que coisa boa a gente fechar o painel. Infelizmente, a gente vai precisar fechar, porque o tempo está curto para deslocamentos, né, Priscila? Mas que bom que a gente fecha o painel com a junção dos dois extremos, né? O desafio de infraestrutura, do saneamento básico, de ter professor em sala de aula, com esse diálogo com a IA. Volta para contar para a gente como é que aconteceu essa expansão, que vai ser muito bom conhecer. Queria agradecer a cada um de vocês, parabenizar o secretário. Que linda experiência, quero conhecer mais também, né? Obrigada, chamo a Priscila para as palavras de encerramento. Deixa eu aproveitar que ainda está quentinho aqui, né? Pós essas duas mesas, eu queria pedir uma salva de palmas para quem tornou isso tudo uma realidade, dá trabalho para caramba. E aí, sob a liderança da Priscila Cabral e a Daniela Genon, que está fazendo aí um trabalho super importante. Parabéns, meninas, muito bom. Toda a equipe do Todos para a Educação, obviamente, a gente teve aí um envolvimento muito grande de todas as áreas. Queria realmente agradecer por essa equipe e dizer que, assim, gente, agora estão lascadas, porque a gente gostou desse formato de fazer reuniões menores aqui no Todos para a Educação. Acho que dá para a gente fazer uma série de discussões mais rápidas, né, para poder manter sempre o debate público sobre a educação aquecido, trazer pessoas, né, sempre com essas discussões muito importantes. Agradecer, obviamente, a parceria com o BID, né? A gente tem uma parceria, uma amizade, uma cumplicidade muito grande com vocês, então queria muito agradecer. Já vou passar a palavra também para o Marcelo fazer esse agradecimento final. E, acima de tudo, todos que passaram aqui por esse palco, né, tiveram a generosidade de virem até São Paulo. A gente teve muita gente de fora de São Paulo para vir aqui. Então, vir até aqui, até o Todos para a Educação, dividir a experiência de vocês, foi excepcional mesmo. Assim, eu aprendi muito, muito, não sei vocês, mas eu aprendi demais. São dois temas áridos de formas diferentes, né? Então, com muitas lacunas de conhecimento ainda. O de ontem, financiamento, gestão, educação, né? O que fazer para ter o gasto inteligente na educação. E hoje, tecnologia, e com esse desafio adicional que a Júlia colocou, que é integrar os dois temas, né? Então, queria agradecer demais por todos vocês que se colocaram à disposição para estar aqui, para debater, para dividir o conhecimento de vocês, a experiência, e fazer o convite para a gente se manter sempre juntos, né? Acho que o secretário falou muito isso, muita gente falou isso ao longo desses 2 dias, da gente formar essas redes todas também inteligentes, né? Acho que não é o gasto que é inteligente, mas como que a gente forma redes inteligentes que aprende rápido, aprende com o outro rápido, né? Troca experiências, para como que a gente faz com que esse debate saia dessa sala, entre nas redes, né? Naquilo que a gente sempre fala, né, Gabriel? A gente ganha o jogo quando a gente impacta a sala de aula, né? É ali que a gente ganha o jogo, né? O Israel também tem falado muito isso, com muita generosidade. Assim, a gente precisa entrar na sala de aula e ajudar. Porque quem está ali no dia a dia do batidão da educação, da gestão escolar, da gestão da sala de aula, né, com essa responsabilidade gigantesca de garantir a aprendizagem de todos os alunos, gente, não é fácil, né? Acho que a gente sempre lembra isso, mas a gente não vive isso. Acho que essa é a grande diferença. A gente não vive isso no nosso dia a dia. Então, acho que cada vez mais se inspirar nessa responsabilidade,
nesse nosso privilégio. Eu sempre falo isso, eu tenho falado muito isso. Assim, a gente tem que reconhecer o nosso privilégio, de poder ter esse tempo de qualidade para poder fazer esse debate, e com privilégios grandes também vem grandes responsabilidades, que é como que a gente ajuda a sala de aula. Então, acho que esse é o convite que eu queria fazer, para que todo mundo saia daqui com essa pergunta com essa pergunta na cabeça, assim, como que a gente sai hoje e como que a gente já transforma isso tudo que está muito quente na nossa cabeça em ajudar a sala de aula, ajudar o professor, ajudar quem está ali no dia a dia, na lida de fazer com que os alunos aprendam. Então, quero agradecer muito, muito, muito a presença de vocês, o engajamento, né, a vontade, a energia de aprender, de fazer essa troca. E passo aqui para o Marcelo e para a Gisela, que está aqui, para fazerem também as suas palavras finais. E aí eu já fico também o agradecimento ao BID e ao Singularidades, desculpa, ao Singularidades por essa parceria. Gente, muito obrigada. Obrigado, Pri. Obrigado a todos. Obrigado a todos e todos pela educação, singularidade. Esta é uma parceria que vem também de muito tempo. Falamos muito já sobre as palestras interessantes, as discussões, mas eu quero reconhecer algo que não se vê. Em algum momento, muito antes de falar disto, tínhamos uma folha em branco. O secretário, quando chega, quando já está pensando, ok, eu vou ir para lá, uma folha em branco. O que vou fazer? Greg tinha uma ideia de pesquisar algo, uma folha em branco, um plano. Nós, quando com o time nosso começamos a pensar em transformação digital, gestão, também uma folha em branco. Tínhamos um desafio na frente. Iggy falou que concluiu o doutorado e disse, isto sai, vamos a fazer coisas concretas. Sabíamos o que fazer? Não. Mas todos percorremos um caminho de aprendizagem, erro. Eu acho que isso que damos por feito já, acho que tem que ser reconhecido. Sem essa folha em branco e sem esse desafio que talvez aconteceu faz 3 meses, 4 anos, 2, não poderíamos ter compartilhado todo isto. Obrigado para todos e bom, vamos pela próxima, Pri, tá? Bem, queria aqui também agradecer ao BID, aqui é o Marcelo, o Gregory e a Dani, pelo trabalho que desenvolvemos aqui na formação, que trouxe aqui a oportunidade de partilhar sobre essa formação e também para divulgarmos o resultado da pesquisa. Agradecer a todos pela oportunidade e a parceria para a realização desse evento. E eu estou com a folha aqui na mão, porque parte do grupo não estava aqui. Ontem nós falamos muito sobre gestão escolar. Então, fica aqui, né, nesse folder que todos receberam, o segundo item, o Formando Lideranças para a Gestão Escolar em Pernambuco. Aqui tem o acesso à nota técnica desse trabalho que fizemos juntos, que está sendo divulgado, e que nosso objetivo, né, desse trabalho de parceria que foi feito é que chegue ao alcance do maior número de pessoas possível. E, por fim, eu queria reiterar esse compromisso do Singularidades com a formação de professores, com a formação de gestores, com um olhar muito compromissado e aberto para o debate em políticas públicas. Então, pegando o gancho aqui do que a Priscila trouxe, a ideia de podermos continuar juntos, não somente juntos com o olhar do que acontece na sala de aula, mas olhando para instituições como Singularidades, que têm um compromisso muito efetivo com a educação pública. Nossos professores são professores que conhecem a realidade da sala de aula, e nós temos aqui uma oportunidade de ter esse compromisso de retroalimentar a formação de novos professores, não só da formação continuada que nós discutimos tanto aqui. Então, fica aqui, né? Deixo desde já o Singularidade sempre aberto a esse espaço de partilha, de construção conjunta, e muito obrigada a todos pela troca e pelo espaço.